Olá, povo de Deus, tudo na paz? Mais um vídeo para o nosso canal, com a graça do nosso Deus, queridos. Queremos aqui trazer mais um assunto maravilhoso para as nossas vidas, mais uma palavra de conhecimento, trazermos esclarecimento de algumas situações, queridos. No vídeo de hoje vamos falar sobre escândalos, queridos. Escândalos na igreja do nosso Deus. E quantos são os escândalos, queridos? Doutrinas, heresias, tantos problemas. Então vamos falar um pouquinho sobre isso neste vídeo, em nome de Jesus. Ao final do vídeo, você gostando, achando um tema relevante, que vai abençoar e vai esclarecer mais pessoas, vai tirar dúvidas, vai muitas vezes abençoar uma pessoa que esteja passando por algumas situações parecidas com as que vão ser faladas aqui. Então você compartilha o vídeo, nos abençoe aí, deixa aí o seu like também no final, se inscreva no canal se não for inscrito, comente, faça comentários, é muito importante para nós aqui, querido. Seja também um evangelista, juntamente aqui comigo no YouTube, em nome de Jesus. Glória a Deus, eu sou Marconi Aquino, você está no canal Grande Momento sempre, de aprendermos mais do nosso Deus e da sua palavra. Oh, glória a Deus, queridos. Vamos pegar aqui algumas coisas que eu separei aqui, queridos, que é maravilhoso. Eu quero pegar aqui, vamos lá em Provérbios, no capítulo 29. Vamos abrir lá no livro de Provérbios, no capítulo 29. Vamos ver o que diz, porque o que falam aí é que não pode escandalizar a obra de Deus, que não pode falar dos pastores, que não pode falar de coisas erradas na igreja, que não pode falar de pedofilia, que não pode falar que esposos estão espancando esposas, estão agredindo mulheres. Não, que eles podem falar sim, tem que denunciar. Tem que ser preso maridos que espancam as esposas e muitas vezes ficam disfarçando. Não, tem que falar assim, não vai escandalizar a obra de Deus não, queridos. Isso aí é ser conivente. O receptador, quando ele compra um produto roubado, quando a polícia pega, ele vai ser preso do mesmo jeito, porque é o crime é o mesmo, ele também é ladrão, queridos. Então não vamos ser coniventes com isso não. Vamos abrir a boca, vamos falar sim, não tem esse negócio de escandalizar não. Deus não escondeu nada. Nada que foi feito de errado, Deus não escondeu nada. Eu vou mostrar aqui para vocês algumas passagens. Provérbios 29, verso 24. Diz assim, olha só. O que tem parte com o ladrão aborrece a própria alma. Olha aí, ó. Ouve as maldições e nada denuncia, queridos. Fica conivente com a situação. Tá vendo a coisa errada. Tá vendo o pastor roubando. Tá vendo o pastor traindo, adulterando. Tá vendo a coisa se perdendo, mas ele fica ali calado, sendo conivente com aquela situação. Diz aqui, ó. O que tem parte com o ladrão aborrece a própria alma. Ouve as maldições e nada denuncia. Oh, meu Deus, é muito forte isso, queridos. Muito forte mesmo. Cuidado, não seja conivente. Vou pegar aqui algumas passagens, olha só. Que eu separei aqui para todos nós. Olha que Deus não escondeu nada. Lá no início, eu comecei aqui pela ordem, a nudez de Noé. Querido, você lembra quando Noé plantou uma vinha, logo ali depois que desceu da arca com a família, plantou uma vinha, foi trabalhar com uvas, com parreiras, e aí ele tomou do vinho, quer dizer, ficou nu dentro da tenda, e os filhos, o filho mais novo viu ele nu dentro da tenda, porque ele se embriagou tanto que ficou, ele se embebedou tanto que ficou nu, queridos, coisa feia, mas a Bíblia não esconde, está aqui, ó, está revelado na palavra de Deus. Você quer ver aqui, ó? Eu não vou passar todas as passagens não, mas essa eu vou fazer questão de mostrar. Vamos abrir em Gênesis capítulo 9, no verso 23, porque são muitas passagens, para não ficar muito cansativo o vídeo, queridos. Mas abre aí Gênesis 9. Deus não escondeu nada, ele nunca escondeu nada. Por que nós vamos esconder, queridos? A podridão muitas vezes. 9, verso... Olha aqui, ó. Capítulo 9 de Gênesis, verso 20. Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Olha aí, ó. Bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro da tenda. Por isso que diz lá em Provérbios, né? Cuidado quando o vinho se mostra bonito na taça. Você já viu uma taça de vinho, principalmente quando você vai num restaurante que tem aquelas taças lindas, maravilosas, igual a minha esposa tem aqui, que ela gosta dessas taças, queridos, que eu tomo aquele Guaranazinho Antártica geladinho. Queridos, não faz falta cerveja, não. Não faz falta bebidas alcoólicas para o cristão, não, queridos. Quando você é liberto, você toma um Guaranazinho Antártica geladinho, uma delícia. Naquelas mesmas taças que se tomam vinhos. Então você vê aquele vinho naquela taça, você fica apaixonado, você fica louco. Nossa, que vinho lindo, um vinho do Porto, um vinho isso, um vinho aquilo, um vinho envelhecido. Queridos, foge disso, meu irmão. Isso aí é só engano de Satanás, olha só.
bebendo do vinho, embriagou-se. Aí tem muitas pessoas que vão me dizer, não, mas quem bebe socialmente não tem problema não, irmão. Você consegue beber uma taça de vinho somente na semana? Você consegue? Você que já foi alcoólatra, como eu já fui, queridos. Eu fujo disso, queridos. Se você conseguir beber uma tacinha de vinho e ficar só nela, então fique, tome ela na sua casa sem escandalizar ninguém. Porque até se você tomar essa taça de vinho em algum local público e tiver um irmãozinho ali começando a vida na fé e ver você, um irmão mais experiente na fé, tomando vinho, queridos, tenha absoluta certeza que você vai escandalizá-lo. Está vendo como é importante a nossa vida espiritual, queridos? Bebendo vinho, embriagou-se, pois no dentro da tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fez-o saber fora a seus 2 irmãos. Ou seja, saiu, ele viu e ainda foi lá contar para os 2 irmãos. Falta também de sabedoria, né? Mas aqui é por causa do pecado, foi a falta de prudência de Noé. Mas Deus não escondeu isso aqui. Ele mostrou e está aqui na palavra de Deus para que todos nós vejamos. Então, por isso que não fique conivente com nada errado, não. Ah, mas o esposo espancou a esposa chegou na igreja com o olho roxo, o que foi isso, irmã? Não, eu bati o rosto na porta, não sei o quê. Aí vai ter um aconselhamento com a irmã lá, com mais, assim, o pastor tem mais sabedoria para chegar lá e conversar, aí vai descobrindo dela aos poucos e depois descobre que o marido espanca. Oh, queridos. E muitas vezes o pastor fica conivente com aquilo e deixa. Ah, não, vamos orar para que Deus converta ele. Que orar que nada, queridos. Ela tem que sair fora dessa situação, desse relacionamento. Urgente. Homem que bate mulher, queridos, isso é muito feio. É covardia. Aí diz aqui, ó. Tem mais uma passagem aqui, ó, que Deus não escondeu, queridos. Lá nós temos aqui o adultério de Davi. Temos aqui também a concubina, querido. Lembra do levita e a concubina? Que foi esquartejada, que o próprio levita esquartejou a concubina, porque eles passaram por uma cidade e a concubina foi estuprada pelaquela cidade, porque eles estavam ali parecido com a situação de Ló. Eles pediram para que colocassem o homem, o levita para fora, que eles queriam abusar do levita. E aquele senhor, como era cultura de Israel naquela época, não deixava, se a pessoa estivesse dentro da casa, ele protegia com a própria vida. Ele falou, não, toma a mulher, toma minhas filhas, mas não faça nada com esse levita, não. E aí a mulher ficou do lado de fora e diz que passaram a madrugada toda estuprando aquela mulher, aquela concubina. O levita no outro dia ficou revoltado, levou ela para as terras dele, esquartejou em 12 pedaços, espalhou pelas tribos de Israel. Queridos, muito forte isso. Está aqui, eu vou deixar a passagem para você ler, porque se a gente for ler todos, fica muito longo o vídeo. Isso está aqui em... Deixa eu pegar aqui a passagem. Juízes, no capítulo 19, a partir do verso 22. E lá no verso 20, do 4 ao 6, tem a explicação. O levita explicando por que esquartejou a mulher, queridos. Aí depois vem aqui o adultério de Davi. Deus também não escondeu, queridos. Ele mandou matar o próprio esposo para esconder o pecado, queridos. É assim que o ser humano age, dessa forma. Mas Deus também não escondeu, foi explícito para toda a nação de Israel. E está aqui na palavra de Deus, e todos nós sabemos disso hoje, queridos. Deus não escondeu essa podridão. Ah, mas vai escandalizar a obra de Deus. Escandaliza, queridos, é você ser conivente, é a coisa ficar mufambada, o pecado escondido. Lembra quando Acã roubou ali algumas coisas que Josué tinha dito? Ninguém pega nada, despojo nenhum desse povo aí que nós destruímos. E Acã viu uma capa babilônica, viu algumas barras de ouro e ficou doido. Cresceu, ele levou para dentro da tenda e escondeu debaixo da tenda. Enquanto eles tinham destruído uma cidade muito maior, que era Jericó, queridos. Aí foi passar por aí, uma cidade bem menor, insignificante aos olhos humanos, e aí perderam a batalha, e aí foi descobrir que foi por causa do pecado, porque Acã tinha pego despojo e tinha colocado lá, escondeu o pecado amufambado, escondido. Você nunca vai prosperar enquanto você não pedir perdão e sair dessa situação. Pode tentar, mas você não vai prosperar. Saia disso em nome de Jesus. Tem mais um aqui, ó. A prostituta Raabe. Os espias, quando foram para Jericó, queridos, para descobrir como é que era, para destruir aquela cidade. Uma prostituta, queridos. Tinha tanta gente naquela cidade, mas uma prostituta foi a mulher que os protegeu e que os guardou. E nem por isso Deus escondeu essa situação.
E a palavra diz que ela se tornou, queridos, na genealogia de Jesus Cristo. Ela fez parte, como você vê, né? Como Deus é maravilhoso. Poderia ter escondido, né? Não foi uma prostituta, não. Quem escondeu os espias foi uma mulher. Colocava só o nome mulher e escondia essa parte. Não, Deus não esconde nada de sujeira, queridos. Depois vem o relacionamento de Judá com a sua própria nora, queridos. Com Tamar. Ele tinha 3 filhos, o primeiro filho casou com Tamar e morreu. O segundo filho ele falou, não, casa com Tamar para que possa suscitar descendência para o teu irmão. E toda vez que ele coabitava com Tamar, ele jogava o sêmen na terra para que ela não engravidasse, porque ele sabia que o filho não ia ser dele. Deus o matou por essa maldade. E aí só tinha mais um filho, só que ela era muito criança. Então Judá falou, não, fica na casa de teus pais, que quando o meu terceiro filho crescer, eu te dou como por esposo. Só que Judá temeu, porque já tinha morrido 2. Vou dar meu filho, não vai morrer mais um. Queridos, e aí o que ela fez? Mas só que foi uma promessa que ele fez. A palavra do homem de Deus tem que ser cumprida, queridos. Se você dá a palavra para os outros e não cumpre, pare com isso. E ele disse, vem aqui, fica na casa do teu pai, quando ele crescer eu te darei. E a mulher ficou esperando. Só que ela ficou sabendo que o menino já era homem e até agora nada de Judá trazer e cumprir a palavra. Então ela se disfarçou de prostituta, olha só. Se disfarçou de prostituta, foi para um lugar onde ele ia passar. E vendo ali Judá, ela, deita-te comigo e daqui para ali, se deitou, mas eu não tenho nada para te oferecer. Ela, não, você me dá seu cajado, seu selo e seu anel e depois você me traz uma ovelha. E assim foi tudo feito. Depois ele voltou com a ovelha lá, porque ele era um homem também que cumpria com a palavra dele nessa parte, que ele não cumpriu com a primeira, mas nessa ele cumpriu, levou a ovelha. Só chega lá, não tinha prostituta nenhum, e o povo disse, não, aqui nunca teve prostituta não. Eu sei que para o desfecho da história, o que aconteceu? A mulher foi para a casa do pai dela, começou a barriga crescer e quiseram queimar ela em uma fogueira, porque eram normas naquela época em Israel, queridos. O caso de adultério. A mulher era morta, queimada, apedrejada. E ela já estava lá e foram falar com Judá, não, leva ela para fora e mata mesmo. Mata mesmo. Aí quando chegou lá, ela estava lá para ser queimada, para ser assassinada, então ela mandou chamar. Manda chamar Judá, porque essa criança que está aqui é dele. Aí quando veio de lá, não, essa criança que está aqui, o dono, quem fez essa criança aqui é o dono desses objetos aqui, ó, desse cajado, desse selo e desse anel. Quando Judá viu, ficou desesperado, queridos. E aí disse, mais honesta é ela do que eu. E diz que ela continua ali com aquela criança e nunca mais Judá a teve como esposa para coabitar com ela, queridos. Mas Deus não esconde, queridos. Deus também podia ter escondido essas situações, mas ele não escondeu. Essa passagem está aqui, se você quiser pegar depois, está aqui em, deixa eu pegar aqui, Gênesis capítulo 38, verso 16, você pode procurar depois. Gênesis 38, verso 16, Judá e Tamar. O de Davi, que a gente acabou falando, de Davi está aqui, 2 Samuel, capítulo 11, versos de 1 a 5. Você pode ler o contexto todo, que você vai ter um entendimento melhor. Aí depois que eles têm aqui Raabe, aí depois tem aqui, ó, Judá e Tamar, e depois tem o caso de Atalia, né, que matou os próprios netos, ao qual até eu fiz um vídeo anteriormente aqui, que ela matou os próprios netos para usurpar o trono. Também Deus não escondeu, queridos, o assassinato dos netos. Mostrou aqui. Está lá em 2 Reis, capítulo 11, de 1 a 3. Você também pode ler. E, queridos, tem um aqui também que eu fiz questão de elencar. Sabe por quê? Porque todas essas passagens anteriores aqui foi do Antigo Testamento. E essa aqui é do Novo Testamento, ou seja, já na época do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos duas, que eu não notei aqui, mas o Espírito Santo me trouxe aqui a memória. Que é Mateus, no capítulo 16, verso 22. Vamos lá, esse eu faço questão de abrir a palavra de Deus para você ver. Olha só. Deus não esconde nada, queridos. Então, se você está vendo a coisa errada aí, não fique sendo conivente, não. Mostre. Traga para a luz, não deixe nas trevas. Vamos lá, está lá no Evangelho de Jesus Cristo, capítulo 16, verso 22. Deixa eu pegar aqui bem rapidamente. 16, 22. Já até citei essa passagem aqui no vídeo que eu fiz, porque ela é muito forte, queridos.
que diz aqui, ó, vamos lá no verso 21, para o contexto ser melhor para nós. Capítulo 16, verso 22, verso 21. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Agora vamos ver, queridos, o verso 22, o que é que Pedro fala? Pedro, hein, que dizem, inclusive, a Igreja Católica diz que Pedro é o primeiro Papa, coisa que não há comprovação, queridos, não há comprovação de Pedro ser o primeiro Papa, mas tudo bem, isso não vai influenciar em nada na nossa salvação, mas para que seja verdadeiro, Pedro não foi o primeiro Papa. Diz aqui, ó, ele foi o primeiro chefe da igreja primitiva, ele era o líder dos discípulos, dos apóstolos, aí sim, aí é verdadeiro, queridos. Aí diz aqui, ó, e Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Você já viu uma coisa dessa, queridos? Um discípulo reprovar o seu mestre, um aluno chegar para o seu professor e desrespeitá-lo, você está errado, isso aí não é tal. Você pode até discordar de algumas coisas, porque nos dias de hoje tem até muitas discordâncias mesmo, queridos. Mas até para isso você tem que ter sabedoria, chegar em particular e conversar, porque você deve autoridade, porque ele é autoridade na sala de aula. Você como aluno tem que respeitá-lo. Se você for cristão, queridos, aí é que você tem que respeitar de todas as formas, porque senão você não vai dar um bom testemunho. Pedro, chamando à parte, começou a reprová-lo, dizendo, tem compaixão de ti, Senhor, isto de modo algum te acontecerá. Meu Deus. Falando para quem é onisciente, você imagina você falando para uma pessoa poderosa e onisciente que sabe todas as coisas. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro, e aqui é que muitas vezes as pessoas param no versículo e não lêem o restante. Então vou colocar como os católicos acreditam, para que fique bem claro, olha só. Então, voltando, disse ao Papa, ao primeiro Papa da igreja, arreda-te, Satanás. Está escrito aqui, queridos, ó. Aqui onde está a minha pontinha do dedo, ó. Olha. Arreda-te, Satanás. Queridos, Jesus não esconde, Deus não esconde nada, querido. Deus é maravilhoso. Tu és para mim pedra de tropeço. O primeiro Papa é uma pedra de tropeço para o Senhor Jesus Cristo. Porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens, queridos. Olha só, palavra forte, né? Pedro tinha acabado de revelar quem era Deus, ele tinha acabado de perguntar junto com os discípulos, quem vocês falam que eu sou? E um falou isso, Elias, João. Aí chega Pedro e diz, o Senhor é o Filho de Deus. E o Senhor exalta e diz, Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou, mas sim o próprio Deus. E logo em seguida, queridos, ele é chamado de Satanás. Porque quando nós, seres humanos, nos orgulhamos, ficamos orgulhosos porque fazemos alguma coisinha minúscula, porque diz Deus que tudo que fazemos, que Ele faz por nós. Então fazemos uma coisinha a mais na obra de Deus, alguma coisa que chama a atenção de alguém, aí já enche o coração, já fica orgulhoso, já fica querendo mandar em todo mundo. Arreda-te de mim, Satanás, porque tu não cogita das coisas de Deus, e sim da dos homens. Quando eu falei do Papa aqui, eu falei alegoricamente, tá, queridos? Porque Pedro não foi o primeiro Papa. Isso é questão de academia, de estudos acadêmicos, que não prova que Pedro foi o primeiro Papa. Então, a outra passagem que eu me lembrei é aqui também, vamos lá em Atos dos Apóstolos. Outra passagem muito forte, que é até difícil de ser pregada em púlpitos nas igrejas no dia de hoje. Ananias e Safira, queridos. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendendo uma propriedade, mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço, levando o restante. Depositou aos pés dos apóstolos. Tinham firmado um voto com Deus, um propósito de chegar e levar lá. Tudo que recebesse estaria nos pés dos apóstolos. Mas chegou lá e o coração se agarrou àquele valor, queridos. Esconderam parte do valor e quiseram levar só uma parte. Oh, meu Deus. Eles não precisavam fazer isso não, queridos. Era tudo deles, como disse aqui, ó. Então disse Pedro a Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? Olha só. Reservado parte do valor do campo, conservando porventura não seria teu? A terra era tua, Ananias e Safira. Era de vocês não precisavam fazer voto de vender e trazer o valor aqui. Podia ficar com vocês, não tinha problema algum. Cometemos isso muitas vezes, né, queridos?
Oh, meu Deus. Ouvindo estas palavras, aí o Espírito Santo me trouxe: se eu vender meu carro por tanto, você está com um carrinho aí na maior dificuldade, uma casa, um imóvel, um objeto, um produto, e não consegue vender de jeito nenhum, e fala: meu Deus, se o Senhor me abençoar e eu conseguir vender isso aqui, eu vou dar uma oferta para o Senhor de tanto. E aí você imagina que aquele valor vai ser tão baixinho, queridos, porque já tem tanto tempo que você está tentando vender, aí vem alguém e te oferece uma oferta, um valor quase o dobro do que você esperava. Mas você já tinha dito que ia dar metade do valor, não sei quanta parte, 10%, 20%, eu não sei. E quando chega aquele valor na sua mão, você cresce o olho e diz: não, é muito, não posso dar isso tudo não. Queridos, cuidado com essas coisas. Então disse aqui, ó: conservando porventura não seria teu e vendido, não estaria em teu poder o dinheiro? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens. Você não mentiu para mim, você mentiu ao Espírito Santo e a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes, ou seja, ele morreu na hora, queridos. Depois, para eu sei que Ananias, depois, ó, veio a esposa e fez a mesma coisa. Não vou ler tudo não, para a gente não compridar. Depois veio Safira e fez a mesma coisa. E aí Pedro disse: ó, tá aí os que enterraram teu marido, que levaram teu marido, tu vai acontecer a mesma coisa. E ela, no mesmo momento, queridos, caiu morta. Deus podia ter escondido isso ou não podia? Mas ele nunca escondeu nada, queridos. Então por que eu e você tá dentro de uma congregação, vendo as coisas erradas, vendo pessoas no louvor, mulheres no louvor, louvando com roupas que, oh meu Deus do céu, em qualquer lugar que ela estivesse ia ser escandalosa, queridos. Mas está ali em cima do altar, no louvor, aos dias de domingo, sendo filmado para o Brasil inteiro, com calças apertadas, aparecendo partes íntimas. Coisa feia, queridos. E você está sendo conivente com isso? Não pode não, queridos. Uma vez eu estava dentro de uma congregação e chegou uma mulher para pregar, queridos, ela estava quase nua, sentada na cadeira em frente ao pastor, e eu sentado com minha esposa do lado, porque eu era obreiro nessa congregação, e eu estava ali do lado, e quando eu vi aquela situação, ela de quase de frente ao pastor toda hora que eu olhava para frente, não tinha como desviar o olhar daquilo ali, queridos. E me deu vontade de tirar o meu terno e colocar sobre as pernas dela, mas eu falei: não, vai ser muito constrangedor isso aqui. Chamei a pastora e contei a situação. A pastora disse: não, irmão, ela é convidada, ela vem de fora, não posso fazer isso não. E acabou ela ficando ali, ainda foi passar creme nas pernas, que ele estava com a saia lá nos pés, mas tinha um rasgo na lateral que vinha aqui em cima, e ela passando creme nas pernas, ali na hora do culto. Que coisa mais feia. Isso não tem condições. Então você não pode ficar quieto, calado, senão você vai ser conivente. Agora, se você não quer fazer, faça como eu, queridos, não permaneça, saia. Saia, peça oração, sabedoria de Deus e saia. Se você ficar lá dentro sendo conivente, queridos, você vai estar fazendo a mesma coisa. Isso eu digo para todos, não é só louvor, muitas vezes tem situações, querido, triste. Sabe os bazares, quando pega peças de roupa que as pessoas levam de casa com o maior prazer, calças, roupa do esposo, mulher leva aqueles vestidos lindos, igual minha esposa muitas vezes levava sandálias maravilhosas. Antes de acontecer o bazar, já tinha irmã calçando as sandálias, queridos. E a gente perguntava: não, porque a irmã gostou tanto da sandália e comprou. Mas o bazar não é só tal hora, não é só a semana que vem. Não, mas a gente já... Queridos, isso é muito feio. Então, queridos, isso é as pequenas coisas. E aí há pastores, muitas vezes, queridos, orgulhosos, se veste, chega em cima do púlpito para pregar empacotado, como se fosse envelopado. Uma roupa totalmente desproporcional para um homem de Deus estar ali em cima do altar. Que coisa feia, queridos. Tem tantas situações, então não fique calado. Não é escandalizar a obra de Deus coisa nenhuma, não, queridos. Você vai estar fazendo certo. Com ordem, decência, com respeito, mas tem que ser chamado a atenção. Faça reuniões, chame irmãos, faça uma assembleia, converse, explique, mas não pode continuar, queridos. Uma esposa, uma mulher não pode ser espancada por um esposo, ou por um cônjuge, ou por alguém, por um parceiro. Uma criança não pode ser molestada por pastor, possa ser quem for, tem que ser denunciado, queridos. Eu não vou me compridar mais, vai ficar essa palavra para não ficar muito longo, mas que Deus abençoe a todos. É uma palavra de conserto, uma palavra que nos esclarece muitas situações, que Deus nunca escondeu nada. Ele nunca escondeu nada, por mais que fosse terrível, como esse caso de Ananias e Safiras. Porque prometeu de dar um valor, na hora cresceu, ele não quis dar o valor e caíram os dois mortos. Essa palavra não é pregada hoje em dia nos púlpitos das igrejas, é muito difícil, queridos.
Precisa ser uma igreja muito espiritual para ser pregada uma palavra como essa. Porque muitos já não pregam isso mais. A palavra que eu trouxe aqui é uma palavra, queridos, está tudo registrado aqui na palavra de Deus. Ó. Que Deus abençoe a todos. Até uma próxima oportunidade, se assim o nosso Deus permitir. Paz, queridos.